Bom dia, galerinha! Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre a ação dos elementos naturais nas formas de relevo. Você vai ver que a natureza é capaz de se transformar através da ação do vento, da água, das raízes de plantas, elementos capazes de modificar as formas da superfície terrestre. É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então abra comigo o seu livro na página 295, prepara seu marcador de texto e me acompanhe aqui nessa explicação, ó. O relevo, antes de eu começar, antes de eu continuar a leitura, nós vamos relembrar o que é relevo. Nós estudamos relevo na aula passada e aprendemos que relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre. Você já sabe que a superfície terrestre ela não é toda igual. Existem lugares mais baixos, existem lugares mais altos, existem lugares planos, existem lugares íngremes com desníveis, subidas, descidas. Então, essas diferentes formas na superfície terrestre são chamadas de relevo. Pronto. Agora que nós já recordamos o relevo, nós podemos continuar a leitura para entender, então, como que esse relevo é transformado. O relevo pode ser transformado pela ação de diferentes elementos naturais, olha, como o vento, a água, animais e até mesmo raízes de plantas. Você sabia que a própria natureza se transforma? É isso mesmo. Nós vamos conhecer hoje alguns exemplos de como esses elementos podem transformar o relevo. Nessa primeira imagem, nós temos uma formação rochosa lá no Parque Nacional Serra da Capivara, que fica em São Raimundo Nonato, no Piauí. E essa formação rochosa, ela foi moldada pela ação de forças da natureza, sobretudo pelo vento. Você consegue imaginar que a ação do vento foi capaz de esculpir essa rocha, deixá-la na formação que ela se encontra hoje? Toda essa forma, inclusive esse buraco, foi esculpido, foi transformado pela ação do vento. Lógico que isso não acontece de um dia para o outro. Isso levou anos e anos até que essa rocha ficasse com essa aparência. Mas foi a ação do vento que fez com que ela se transformasse e ficasse assim. Olha que interessante. Nessa segunda foto aqui, nós temos o cânion. Olha aqui embaixo comigo, olha. Cânion significa formação rochosa composta por extensos paredões esculpidos pela erosão. Vamos entender por parte. Então, nós temos aqui o cânion, que é essa formação rochosa aqui. Essa formação rochosa, ela é composta por extensos, grandes paredões. E quem é que fez esses paredões? Como que esses paredões foram esculpidos? Foram esculpidos pela erosão. Olha, eu vou destacar aqui essa palavra, ó. Foram esculpidos pela erosão. Sabe o que significa erosão? Erosão é o desgaste da superfície terrestre. Essas rochas, ao longo dos anos, com a ação da água do rio batendo aqui, com a ação do vento, da chuva, das raízes das plantas, essas rochas foram se desgastando. E isso significa a erosão, esse desgaste das rochas. Essa transformação, fez com que surgisse esse paredão, essa formação rochosa que recebeu o nome de cânion.
Então, o cânion, formado no Rio São Francisco, em Capitólio, Minas Gerais, foi moldado pela ação de forças da natureza, principalmente pela água do Rio São Francisco. Então, olha que legal, né? Esse paredão não era assim no início, quando Deus criou. Ele foi sendo esculpido ano após ano pelos elementos da natureza e recebeu essa forma aí, ó. Ficou desse jeitinho que está aí. E certamente daqui a muitos e muitos anos ele já não vai estar mais igualzinho hoje, porque a natureza vai continuar agindo, vai continuar transformando, né, dia após dia. Algumas ações da natureza também podem transformar o relevo rapidamente, como a ocorrência de um terremoto ou a erupção de um vulcão. Então, terremotos e vulcões também são capazes de transformar a natureza, de transformar o relevo, porque modifica a paisagem, né? Quando há um deslizamento de terra, né, num terremoto, por exemplo, o relevo do lugar fica totalmente transformado, da mesma forma quando existe a erupção de um vulcão. Então a natureza se transforma. Bem, não é só a natureza que muda o relevo. O ser humano também modifica o relevo. O ser humano também transforma a superfície terrestre. E por que fazemos isso? Para atender às nossas necessidades. Então aqui, ó, me acompanhe para você entender isso. O ser humano também transforma o relevo de diversas maneiras para atender às suas necessidades. Nas cidades e nas áreas rurais, é possível encontrar exemplos de formas de relevo alteradas pela ação do ser humano, como construções de represas, aterros, túneis ou estradas e atividades econômicas. São algumas necessidades dos seres humanos e para isso, para que seja possível construir uma represa, fazer um aterro em algum lugar alagado, abrir um túnel, uma estrada, para se ter atividades econômicas, né, para cultivar alguma coisa, para criar animais, para extrair minerais, para tudo isso é necessário modificar as formas de relevo. Então, o ser humano modifica o relevo para atender às suas necessidades. E nós vamos ver algumas dessas necessidades a seguir, ó. Para atender às necessidades de locomoção, o ser humano constrói rodovias e túneis, por exemplo, transformando o relevo. Então aqui, ó, você pode perceber que esse relevo foi transformado, né? Foi modificado o relevo aqui para construir um túnel e uma rodovia para facilitar a movimentação, a locomoção das pessoas. Então, o ser humano modificando o relevo para atender às suas necessidades. Aqui nós temos mais um exemplo dessa transformação. Aqui nós temos o ser humano modificando o relevo para desenvolver atividade econômica. Nesse caso aqui, ó, é a exploração de minério de ferro na mina de Carajás. Olha como o relevo foi transformado. Você pode observar que aqui, ó, ao redor nós temos vegetação. Já nesse espaço aqui, toda a vegetação foi retirada. Foram abertas valas. Para quê? Para que pudesse ser explorado o minério, né? Uma atividade econômica. Então, para que o ser humano desenvolva as suas atividades econômicas, ele precisa mexer na forma da superfície terrestre. Ele precisa transformar esse relevo. Bem, aqui nós temos um texto para informação que fala sobre os deslizamentos de terra e a ação solidária. Eu vou deixar aí, ó, como mais uma atividade para casa, para que você esteja lendo esse texto, né, e compreendendo que muitas famílias
vivem em locais aonde o risco de se morar é muito grande. Locais como, por exemplo, onde pode acontecer deslizamentos de terra, né? No alto de um morro, por exemplo, em lugares de grandes riscos por deslizamento de terra. E aí, quando isso acontece, muitas famílias perdem tudo, porque as suas casas, os seus pertences ficam soterrados, ficam presos nos escombros das construções. E diante dessa tragédia, essas pessoas necessitam de ações solidárias. O que significa isso? Elas precisam da solidariedade dos outros para que sejam ajudadas, para que consigam, né, se reerguer, recomeçar a vida depois de ter perdido tudo. Então esse texto aqui que você vai ler aí depois na sua casa fala sobre isso, sobre a ação solidária na vida das pessoas que perdem tudo nos deslizamentos de terra. Aqui embaixo tem umas perguntas para você responder oralmente, ok? Essa que pede para você responder com os seus colegas, você vai, né, infelizmente ignorar, mas você pode estar conversando com seus pais, com alguém aí na sua casa sobre esse assunto, ok? Bem, página 298, nós vamos para as atividades agora. Escolha a sílaba correta para descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Ligue-o à fotografia correspondente. Então aqui, ó, você vai substituir os números pelas letras, pelas sílabas. Então você vai fazer 1 mais 3 e vai formar a palavra aqui. E depois que você formar as palavras, você vai ligar as imagens correspondentes, ok? Para descobrir o nome de um agente transformador do relevo. Página 299 agora. Leia a manchete a seguir. Afetados por deslizamento de terra em Tefé, no Amazonas, recebem ajuda humanitária. Foi exatamente o que eu estava falando para você naquele texto que você vai ler na sua casa. Pessoas que sofrem com o deslizamento de terra necessitam receber ajuda, necessitam da solidariedade, nossa solidariedade. Bem, letra A. Qual é o assunto tratado na manchete? Essa manchete está falando sobre o quê? Letra B. Converse com os seus pais, com algum adulto na sua casa e, de acordo com o que você estudou, escreva um dos fatores que leva as pessoas a construir suas moradias em áreas de risco de deslizamento de terra. Pensa comigo. Uma pessoa que constrói suas casas na beira de um rio, no alto de um morro, né, na parte de baixo do morro, lugares de grande risco, porque quando chove, essa terra tem risco de deslizar, de desmoronar, e aí essas pessoas podem ficar até mesmo soterradas. O que você acha que leva essas pessoas a construir suas moradias em áreas de risco de deslizamento de terra? Será que é porque elas gostam de correr perigo, né? Elas gostam de sofrer, gostam de perder tudo? É claro que não, né? Pessoas que chegam ao ponto de construir suas moradias em locais de grande risco é porque infelizmente não tem condições financeiras de comprar suas casas em um local seguro, de comprar suas casas em um local com melhores condições de sobrevivência, porque elas não têm recursos financeiros para comprar casas em outros lugares. Então, isso é que leva essas pessoas a construir em áreas de risco, a falta de condições financeiras para comprar terrenos ou até mesmo uma casa em locais menos arriscados. Ok? Bem,
Pesquise em jornais, revistas ou na internet alguma ação humanitária realizada após um deslizamento de terra ou outro tipo de ocorrência em que pessoas precisaram de ajuda. Então pode ser uma situação em que alguém sofreu com um deslizamento de terra e perdeu tudo, ou um terremoto e perdeu tudo, ou a erupção de um vulcão, ou uma enchente, uma situação em que pessoas precisaram de ajuda. E aí você vai anotar aqui embaixo as informações que você vai pesquisar, ok? Bom, aqui nós terminamos então a nossa aula de geografia de hoje. Daqui a pouquinho eu vou estar postando o gabarito aí para você conferir suas respostas. Combinado? Capriche!